Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu trago para vocês, pessoal, um livro de uma delicadeza, tanto do ponto de vista do projeto gráfico quanto do tema. E a autora é uma autora que eu já apresentei aqui no meu canal, que é a Ana Lazevicius. E o livro, desta vez, não foi ilustrado por ela, porque a Ana também é ilustradora. Foi ilustrado por Ionit Zilberman e é uma publicação da editora Nós. Então eu quero já começar esse vídeo fazendo um super agradecimento para a autora, que me enviou um pacote muito bonitinho, bem caprichado, com vários livros dela, e inclusive um chocolate, gente, de hortelã, que é um chocolate produzido pela família, né? Pelo que eu vi ali, pelo nome do chocolate, né? Então eu quero agradecer, foi uma delicadeza, um mimo, né? E o mais importante, né, pessoal, não é porque eu recebi os livros da Ana que eu vou falar sobre os livros dela. É porque realmente o que a Ana produz tem muita qualidade. Quem me segue aqui já deve ter percebido que toda vez que eu faço uma indicação de leitura aqui, é porque estou acreditando no trabalho do autor, acreditando no projeto, acreditando que efetivamente é uma literatura de qualidade. Isto posto, eu apresento então para vocês o livro, que é este aqui, Pouco é Muito, que é então uma publicação, como eu já falei, da editora Nós. Então, pessoal, como vocês já podem ver aqui pela capa, né, nós temos uma estampa que vai se repetir aqui no verso também, na contracapa. Na lombada, nós temos um elemento aqui, que são esses botões. Então, de alguma forma, esses elementos gráficos aqui vão dialogar com o assunto, com o tema dessa história. Trata-se de uma narrativa. Eu gosto sempre de chamar a atenção, pessoal, para o projeto gráfico, para os elementos paratextuais, né, que são ilustração, por exemplo, título. Eu sempre chamo a atenção para esses elementos, porque o meu canal é um canal voltado para a leitura em família e para a leitura em escola. Então eu sempre gosto assim de chamar a atenção para alguns elementos que me parecem importantes, elementos que dialogam entre si para formar o sentido, né, da obra como um todo. Então é um projeto gráfico já pensado, né, para apontar para aqueles elementos que são importantes aqui, né? Então eu sempre digo, né, não é que a gente vá guiar a interpretação do nosso leitor, do nosso filho, nosso leitor ouvinte, como eu gosto de dizer, né, do nosso aluno, não é isso, mas são elementos importantes que talvez numa volta para o livro, né, numa nova leitura, até os próprios alunos se deem conta disso ou durante a leitura. Mas eu já chamo a atenção para você, pai, mãe, vó, enfim, professor, quem for fazer a mediação de leitura desse material aqui, desse livro, com os seus alunos, ok? Com seus ouvintes. E aí a gente abre, né, o livro e já vê que tem uma cor aqui, que é uma cor que em alguma medida já aparece na capa, né? Os elementos visuais já apontando também para alguns elementos. Aqui a gente tem esse tom rosa, que também aparece na capa, aqui é o nome da editora, né, como vocês podem ver. E aqui, de novo, aquela estampa que aparece aqui. Tá? Então, vocês vejam que são elementos que vão, de alguma forma, se entrelaçando, né, à medida que as páginas vão avançando. E aí nós temos o título aqui, Pouco é Muito. E eu acho que é bem interessante, assim, até para preparar a entrada, né, nesse livro com os nossos leitores ouvintes, perguntar como é que é possível isso, o pouco ser muito. E aí a gente já vai trazer muita coisa de leitura de mundo aqui dos nossos alunos, dos nossos filhos, né? Eu mesma fiquei pensando nessa história, pouco é muito, né? E pensei, às vezes a gente tem poucos ingredientes, né? Um guisadinho que sobrou, uma verdura, né? Mas não tem muita coisa. Aí eu faço um mexido, 2 ovos ali mexidos junto com esse guisadinho e com essa verdura e pronto, eu tenho um omelete. Daquele pouquinho eu fiz muito, né? E aí eu pensei também numa frase que parece correlata, que é menos é mais. Claro que o sentido não é exatamente o mesmo pretendido aqui, mas em certa medida eu posso estabelecer conexões, né? Então, às vezes eu estou cheia de maquiagem, cheia de adereços, né? Com uma roupa muito brilhosa, né? Então, excessivamente, muitos elementos, né? Muitos detalhes e que talvez
para uma vestimenta em determinada ocasião seja demais. Então, se eu botar menos adereços, talvez mais elegante eu fique, dependendo da situação. Então, nesse sentido, menos é mais. E o pouco também é muito, se eu for pensar no sentido de que, bom, a impressão que eu causarei, né, nesse exemplo da roupa e do excesso de enfeites, adereços, brincos, colares, pulseiras, né, em algum contexto talvez seja demais, então esse pouco vai mostrar que eu tenho, por exemplo, elegância de sobra, né? Claro que isso em cada contexto, em cada situação. Então é bem legal que a gente provoque, né, os nossos leitores ouvintes, tentando estabelecer relações com a própria vida deles. Como assim? Ou em que situações o pouco é muito? Estou viajando aqui nas interpretações. Então, bem legal a gente fazer uma provocação com os nossos leitores ouvintes sobre o significado desse título. E aí, então, a gente vai fazendo a entrada na história propriamente dita. E aqui nós temos, então, os personagens centrais, que seriam o neto e o seu avô. E o personagem é o Davi. E o Davi é um menino, então, que ganha do seu avô, que é um alfaiate, um cobertorzinho. E ele fica muito agarrado a esse cobertorzinho, né? E aí a gente já vê uma relação de afeto se estabelecendo aí com esse avô e com esse neto. E aí o tempo vai passando, só que aquele cobertorzinho ele vai se estragando, ele vai ficando velhinho. E é muito legal porque tem uma espécie de acumulação aqui na hora em que a autora quer nos mostrar que o tempo passou e o objeto foi se deteriorando. Então ela escreve assim, ó. Mas o tempo foi fazendo seus estragos. Pontas desfiadas, manchas amarelas aqui e acolá. Descuidos de chocolate, sorvete, molho de macarrão, pudim de leite condensado e calda de caramelo. Então a gente vai entendendo assim que, pô, o tempo foi passando, ele andava sempre com aquele cobertor, ele comia com cobertor, ele brincava com cobertor, né? E como as coisas naturalmente vão se deteriorando com o tempo, aconteceu com o cobertor. E aí a mãe do Davi chega e diz assim pra ele, olha, meu filho, a gente vai ter que descartar esse cobertor, porque não dá mais. Só que o neto, o Davi, ele não se conforma, porque ele tem um apego emocional com aquele objeto. E aí ele vai correndo falar com o avô e diz, vovozinho, vovozinho, me salva. Eu não quero botar fora esse cobertor, o que que eu faço? E aí o avô, né, diz pro neto o seguinte, calma, calma, a gente vai dar um jeito. E aí a gente vê, né, a ilustração, tá aqui, ó, o Davi com o cobertorzinho, ó, vejam que ele já está grande. E quando a gente tem a primeira imagem, né, do Davi com o cobertor, vou voltar uma página aqui, ó, ele é bebê. E ele está com o cobertorzinho agarradinho ali, né? Então, e a mãe fotografando, eu gostei muito desses tons aqui, que foram usados para ilustração, que de certa forma vão marcando, assim, esse tempo que é antigo, que depois vai se ressignificando, tá? E aí, então, aqui também, né, o Davi já cresceu e tá pedindo ajuda pro avô. E a gente vê o pé do avô na máquina de costura. Que talvez muitos dos nossos leitores ouvintes de hoje, os nossos filhos, netos, mesmo os nossos alunos, não tenham essa vivência, né, de uma máquina de costura. Essa aqui parece daquelas mais antigas, ó. Eu tive uma avó que era costureira, então para mim fez todo sentido mostrar apenas a perna do avô sobre o comando da máquina de costura, né, que era uma plataforminha que fazia assim, e aí fazia a agulha, então, na máquina subir e descer. Então, para mim, isso é uma vivência, mas pode ser que para os alunos não, e isso mesmo pode gerar uma pesquisa bem legal deles, né, para saber como é que eram as máquinas de costura, ou de repente alguém ainda tem na família, às vezes as pessoas guardam para decoração, né? E aí o que que acontece? O avô então acalma o neto e diz assim, ó: Davi, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito, e desse cobertor farei um casaco. Então aí o avô pega, né, o que é possível, restaura, né, e transforma, então, aquele cobertorzinho num casaco. E a gente vai vendo que a estampa é sempre a mesma. Vejam os botões aqui no casaco e aqui na lombada. Então, eu acho bárbaro quando o projeto gráfico do livro é pensado buscando essa integração de signos, né, que a gente chama, né, esses elementos icônicos, imagéticos, que se entrelaçam, então,
com o conteúdo da obra. Tá? Dificilmente um projeto gráfico de um livro bem pensado, assim, do ponto de vista estético, da qualidade literária, não vai buscar esse entrelaçamento da ilustração com o conteúdo, né, escrito. Então, super recomendo também o livro nesse sentido. Mas então tá, aí o avô faz do que foi possível, do que restou, né, ainda possível de ser trabalhado, ele fez então um casaco. Só que aí, de novo, o tempo vai passando, e aí que eu acho legal, pessoal, o que eu falei que esse livro tem acumulação, que as crianças gostam muito, né? Essa coisa que vai meio que repetindo, meio circular, né? E, de novo, o tempo é sinalizado assim. Mas o tempo foi fazendo seus estragos. Cotovelos puídos, mangas encurtadas, bolsos furados, bainhas descosturadas, uma mancha aqui, outra colar, descuidos de sorvete, molho de macarrão, chocolate, pudim de leite condensado e calda de caramelo. Então vocês vejam que aquela primeira referência dos estragos no cobertorzinho é retomada aqui no casaco, adicionando os puídos nas mangas, nos cotovelos e tal. Eu tenho paixão por esse tipo de construção e para livro infantil essa repetição assim é bárbara. E aí, como já é de se esperar, o neto vai correndo atrás do avô de novo, porque ele não quer se desfazer do casaco, que na verdade, né, na base ainda é aquele cobertorzinho de quando ele era bebê. E aí a gente vai traçando também um elo afetivo, né, uma conexão afetiva entre esse neto e esse avô. Quer dizer, não se desfazer desse objeto é como não se desfazer do amor do avô. É como se ele tivesse, pelo objeto, mantendo ativado esse amor do avô, presente esse amor do avô o tempo todo, porque o objeto está com ele, né? Claro que isso é uma interpretação que eu estou fazendo aqui com vocês, que futuramente farão uma mediação de leitura e que muitos seguramente terão outras interpretações, mas deixar assim que as crianças, os leitores de vocês, os ouvintes, eles façam essas conexões. Claro que se em algum momento vocês acharem oportuno, podem fazer algumas perguntas, né? Para de alguma forma ir aprofundando a análise desse texto. Mas eu acho que num primeiro momento é sempre legal deixar que a fruição aconteça e que eles vivenciem isso, ainda mais que se trata de um texto muito amoroso, né? De um assunto muito amoroso. E aí o que acontece? Bom, o neto... Aí a gente vê também aqui, ó, né, a passagem do tempo. E o avô acaba transformando, então, aquele casaco em um colete, né? E eu até avancei um pouco a página. E aí a gente vê o neto pescando com o avô e aqui com o colete dele. Então vejam que cada vez vai diminuindo mais, né? O que era antes um cobertorzinho, depois virou um casaco, agora virou um colete. E a gente tem aqui de novo o colete. E olha o botãozinho aqui, o mesmo botãozinho que aparece aqui. Eu gosto de frisar muito isso para ver como os elementos paratextuais vão se articulando dentro do texto. E aí, bom, a gente já sabe o que vai acontecer, né? O colete também vai se deteriorar, também vai sofrer estragos. De novo, a gente vai ter aquela calda de caramelo, de chocolate, né? E mais os estragos do colete. E o avô vai achando mais uma solução e mais uma solução. E eu não vou mostrar o resto, obviamente, senão estraga a brincadeira, estraga a surpresa de vocês. E se vocês quiserem saber o final dessa história lindíssima, sensível, tocante, delicada, vocês terão de ir atrás do livro, né, gente? Eu vou deixar vocês morrendo de curiosidade. E como eu gosto de sempre estabelecer uma conversa aí com vocês do outro lado, o que vocês acham que o avô vai fazer com a sobra do colete? Porque vocês vamos lembrar, foi um cobertor, depois ele virou um casaco e depois ele virou um colete, o objeto. E agora, o que será que o avô vai fazer? Qual será o final? Qual será a última invenção do avô para salvar esse tecido que é tão importante para os dois, principalmente para o neto? Então não deixem de colocar os comentários aqui. Se vocês curtiram, pessoal, esse vídeo, estão curtindo os meus vídeos, deixem já o like de vocês, me sigam, recomendem para os colegas. E lembrem-se, pessoal, eu não apareço todo o tempo aqui, porque eu espero primeiro encontrar um livro que realmente me chame a atenção para passar por aqui e dar a dica para vocês, né? Até me desculpam, muitas vezes eu sumo, mas é por isso. Eu só volto quando eu acho que eu tenho uma grande novidade para contar para vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até o nosso próximo Casa de Leitura.
Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.